Prazer imenso estar aqui. Não se preocupem, eu vou tentar ir até o fim, por conta de uma gripe muito forte mesmo. Fiquei 2 dias de cama. E quando eu olhei para esse tema aqui, eu vi o Pão Nosso de cada dia nos dai hoje, e disse, meu Deus, eu tenho que ir, não vou falhar, ele não vai me permitir que eu falhe. E esse nos dai hoje é eu poder estar aqui, perseverando. Para algumas pessoas que eu não conheço, meu nome é Ricardo, já fui apresentado, é um prazer imenso ter as meninas, né, aqui, primeira vez que eu as vejo, na minha palestra pelo menos. Até a senhora olhou para mim, eu estava sentado, ela disse, o senhor que vai dar a palestra? Eu disse, não, ele. Porque a gente é sempre intuído, né, por alguém, por alguma entidade, por algum espírito que nos ajuda muito a estar aqui. Isso que nós vamos falar hoje, uma partezinha do Pai Nosso, que é o Pão Nosso de cada dia nos dai hoje, foi apalavrado lá em 4 a 6 a.C., quando nasceu Jesus. Dizem os alfarrábios que ele nasceu nessa data. Vão-se aí 2030 e poucos anos da existência dessa criatura, que escreveu muito do que está aqui, através de espíritos codificados por Allan Kardec. Ah, mas quem era esse ser magnânimo que a gente lê e estuda tanto, né? Isso era Jesus. Maria de Nazaré, José, Jesus. Pouco se sabe da vida dele, pouco se escreveu da vida dele, até pela Igreja Católica e etc. O pouco que se sabe de alguma história dele é que um dia, entre 10 e 12 anos, ele estava caminhando pelos templos lá e pelas barracas, ele, a mãe e o pai. Cadê? Onde ele está? Perderam ele, não achavam ele. Começaram a procurar. Entraram num templo, lá estava Jesus sentado, à frente dos grandes escribas naquela época, né? Os grandes mestres, né? Sentado, escutando o que eles falavam e perguntando, questionando eles, já com 10, 12 anos. Entre esses 12 anos e 30, pouco se sabe da vida de Jesus. Se sabe que ele começou a ministrar dos 30 aos 33, e não se tem certeza se ele desencarnou em 33 ou 36 anos. Então vocês imaginem só o quanto de coisa que a gente ainda pode buscar. E aí eu busquei aqui o Pão Nosso de cada dia nos dai hoje, algumas literaturas. Claro, o ESE, para quem não sabe, é o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva de Emmanuel, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Essas são algumas bibliografias, mas uma grande parte e a maior parte está aqui no Evangelho. Tanto que eu pedi para fazer a leitura desse capítulo não foi por acaso. Então, quando eu digo assim, Jesus ele não ensinou fórmulas mágicas, não. Ele não colocou nada mágico nas nossas mãos. Quando nós pronunciamos o Pão Nosso de cada dia nos dai hoje, nós assumimos uma dependência de Deus. Ah, mas dependência é uma fraqueza? Não. É lucidez. Quando nós entendemos que existe um Deus, que existem as suas leis, que existe todas as leis divinas e naturais, nós entendemos que dependemos dele, mas com lucidez. No capítulo 28º do ESE, eu digo ESE para a gente simplificar, Kardec explica que o pão simboliza tudo que é necessário à vida. Tudo.
Não pensem no pão, só o pão material, aquele que serve à mesa e que nos dá alimento. Não o supérfluo, não o luxo, somente o necessário. E isso já muda bastante coisa para nós, né? Quando a gente entender isso. Não é um pedido infantil, mas um reconhecimento que vivemos sobre as leis divinas e imutáveis. Elas estão aí, estão nos livros. E que nós as praticamos e exercitamos o máximo possível. Isso depende muito das nossas limitações também, da nossa evolução, da nossa deficiência e do nosso aprendizado contínuo. O pão material é a justiça divina. Na questão 930 do Livro dos Espíritos, tem uma frase que diz assim: numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Pô, mas espera aí, a gente tem visto tanta coisa, né? Crianças morrendo de fome aí aos montes, países... Não vamos falar de política, eu estou falando sobre a questão da humanidade, daquilo que as pessoas têm que fazer, né? Se a fome é um desequilíbrio moral coletivo, nós fazemos parte disso. Nós estamos inseridos nisso. O que é que nós estamos fazendo para isso? Cada um dentro do seu eu. E aqui entra a responsabilidade individual, como eu falei. Não adianta a gente pedir pão, senão nós não estamos dispostos a trabalhar para isso. Não é um trabalho que enche o teu bolso, a tua conta bancária, ou que te dá um monte de imóveis, etc. Não, trabalhar para o próximo. A produzir e principalmente a compartilhar. Quanto de nós não compartilham o mínimo necessário? Uma boa ação, uma doação ou qualquer coisa parecida, né? Então, a providência divina, ela não é uma assistencialista. Não tem um assistencialismo celeste. Ele não fica te dando assistência o tempo todo, ele está contigo. Tu sabe que ele está contigo. É uma parceria. Olha só. Ele colocou aqui e ele é teu parceiro. Ah, mas tu vai chamar ele o tempo todo para qualquer coisinha, tu vai chamar ele para tudo. Pode, ele está contigo. A gente tem que lembrar do pão, esse pão que a gente tem nessa frase, como símbolo de uma condição encarnatória. Também. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, eu fui pegando questões importantes para a gente trazer a reflexão. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? A maioria de nós já sabemos. Deus nos imporia uma encarnação a fim de que chegássemos à perfeição, e o pão representa os recursos necessários para essa jornada. Ele não impõe que você venha para cá. Você está lá no plano espiritual. Claro que muitas vezes você é obrigado a vir por conta até de uns desafios que você não quer fazer. Mas ele não te obriga a estar aqui. Mas isso é importante para a tua evolução espiritual. Para onde você quer ir, para que lado você quer chegar. Tem uma historinha, eu posso contar a história. Eles ficam meio assim, eu gosto de contar a história. Certa vez uma mãe desesperada foi procurar Chico Xavier na casa do Chico Xavier lá. Chegou lá e disse: Chico, pelo amor de Deus, nós não temos comida. Nós não temos nada o que colocar na mesa, meus filhos estão passando fome. O que eu faço, o que eu não faço? Ela disse: Chico, naquela bondade dele, senta, minha filha. Confiemos em Deus, Ele não nos abandona. Vamos orar.
Ela voltou para casa. Quando ela chegou em casa, uma pessoa qualquer, não sei de onde, do que, tinha deixado uma cesta básica na casa dela. Aquela pessoa sentiu um impulso na solidariedade, foi lá e deu uma cesta básica. Ela voltou e pôs lá para o Chico e disse: puxa vida, eu só vim aqui pedir, fazer uma oração com tudo que a gente tem de bom. Chico disse para ela assim: a providência existe, mas age em silêncio, aquilo que vem do coração. Então o pão ele vem, às vezes de forma material, às vezes de forma espiritual. O pão material é aquele que alimenta, o pão espiritual é aquele que alimenta o espírito. Como que a gente alimenta o espírito? A gente já vai ver. O pão espiritual, o verdadeiro alimento. Em Caminho, Verdade e Vida, citado por mim no comecinho ali, Emmanuel escreve: o pão do corpo mantém a forma física, a vida física. O pão do espírito sustenta a vida eterna. Por quê? Porque somos imortais. Você vai voltar, vai reencarnar, até que você chegue a um plano de luz, de iluminação. E aí você vai se tornar provavelmente um Bodhisattva, aquele que já cumpriu todas as suas fases nessa terra, pode voltar para cá para ajudar aqueles que estão em maior dificuldade. Às vezes o pão do dia é uma decepção que cura o orgulho, uma enfermidade que freia excessos, uma perda que ensina desapego, olha só. Uma decepção cura o orgulho. Qual? Imagine uma que curou um orgulho de vocês. Uma enfermidade que freia excessos, uma perda que ensina desapego. No capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, aquele ali, o Eze, ele diz numa frase que as provas têm por fim exercitar a inteligência, a paciência e a resignação. Todas as provas que nós passarmos têm como objetivo exercitar a inteligência, por que tu passou, a paciência para absorver, entender e reverter isso tudo, e a tua resignação. Nem todo pão é doce, né? Nem todo pão espiritual, nem todo pão que a gente passa todo dia é doce, não. Mas todo pão educa, podem acreditar. E aí eu escrevi que o pão é a prova que educa, o desafio que amadurece, a oportunidade de construir mérito. Nem sempre será abundante ou confortável, mas adequado à nossa evolução. Quando eu digo isso aqui, uma decepção que cura orgulho, um exemplo muito rápido para vocês. Eu tenho que ficar meio parado, porque senão a câmera não me pega. Eu saio da câmera, daí depois eu sei, né? Para editar é um trabalho. Rapidinho, hoje eu estou bem mais aliviado, brando, bem mais pacífico, meu coração está mais leve. Um problema com a minha irmã, há mais de 1 ano e pouco. A gente teve uma discussão por conta de coisas materiais. E não pensem não que quando você tem um tom acusatório, o 100% é teu, não é. Sempre que tiver alguma coisa, 50% para cada lado. Um divórcio, por exemplo, não pense que você se divorciou só porque foi culpa dela ou dele. Não foi, não. É 50% para cada um, se a gente olhar bem direitinho. E eu trabalhei muito, como que eu ia fazer. Minha namorada também é terapeuta, a Suzana conhece, ela me execrava assim: tu tem que resgatar isso, é uma ancestralidade tua, como é que tu vai desencarnar com um desafeto com a tua irmã?
Não pode. Me dava dor de barriga, dor de cabeça. Como que eu vou fazer isso? Semana passada essa semana eu fui. Uma sexta-feira de tarde eu estava vindo do meu trabalho, eu parei na casa dela ali no Santo Antônio e fui lá. Quando ela me olhou, um espanto absurdo, assim. Eu nunca vi um olho tão grande. Ela tem um olho bem pequenininho, mas ela arregalou um olho desse tamanho, assim. O que foi? O que tu quer? Eu disse, eu vim ver a minha irmã. Eu tô com saudade dela. De sentar e tomar um café. Só isso que eu queria. Ah, mas vocês não sei o que. Não vim falar do passado. Não vim. Vim só te dar um abraço e queria só tomar um café contigo. E dizer que eu tinha muita saudade de ti. Olha o quanto que a gente consegue desarmar nós mesmos e o outro, né? Quase sem ação, assim. Isso é um exemplo. Que uma decepção cura um orgulho. A decepção talvez fosse minha. Não só dela, né? Quando a gente fala sobre o pão nosso cada dia nos dai hoje, é quase que uma retórica a gente falar sobre a lei de causa e efeito. Palestra passada eu falei sobre causa e efeito. Vou falar de novo sobre causa e efeito. Porque na questão 920 do Livro dos Espíritos, para quem não sabe, se as meninas não sabem, a lei de causa e efeito é causa e efeito. Fez, volta. Na questão 920 do Livro dos Espíritos, o homem é quase sempre o artífice da sua própria infelicidade. Eu julgo dizer que ele é sempre o próprio. Não é quase, é sempre ele. A gente pede estabilidade, mas planta impulsividade, não é? Não é impulsivo às vezes nas coisas? Não sai chutando balde para tudo quanto é lá? A gente pede prosperidade, mas cultiva desorganização. A gente é totalmente desorganizado como humanidade. Como ser humano, nós somos totalmente desorganizados. E a gente tem que ter a nossa parcela de culpa e responsabilidade sobre isso. Culpa eu não gosto. Culpa é uma palavra que eu não gosto. De responsabilidade, eu acho melhor. A gente pede paz, mas alimenta conflito. Olha só o que está acontecendo hoje no Oriente Médio, coisa absurda aquilo. Pessoas se matando por ideologias, por riquezas, por petróleo, por... O pão vem dele. Mas quem planta somos nós. Ele te deu todas as ferramentas. Ele te deu todos os estudos. Ele te disse o que era para fazer. Como espíritos imperfeitos que somos, a gente planta e vai colher aquilo que plantou. Se tu planta ódio, tu vai provavelmente ter ódio. Planta uma desgraça, provavelmente tu vai ter isso. Se tu planta desordem, desorganização, tu vai ter isso. Essa é uma lei de causa e efeito, é inevitável. Se tu planta amor, colhe amor. Eu desarmei a minha irmã, não porque eu fui lá com orgulho absurdo de dizer que ela tinha que voltar. Não, eu fui porque eu tinha um amor dentro do meu coração. Eu estava exalando amor naquele dia. Eu precisava resolver. Mas eu fui pelo amor, não pela dor. Na questão 808, no Livro dos Espíritos, a Yara dá risada. Kardec pergunta sobre as desigualdades da riqueza. E os espíritos respondem para ele que a desigualdade é instrumento de progresso e prova. Porque isso aprofunda a nossa reflexão. O pão diferente de cada um não é injustiça, é educativo. Está ali no Evangelho. A desigualdade das riquezas, quem mais tem, mais será cobrado, né? Só o dinheiro? Não. A questão intelectual, a questão espiritual, a questão da capacidade de
passar ao outro essa bondade, esse amor que Deus nos deu e que veio através do Filho Jesus. Tanto que, de novo eu falo, ele nasceu na época de 4 a 6, no reino de Herodes, morreu 33, 36 no reino de Pôncio Pilatos, porque o cara lavou as mãos. E ele sabia que estava errado. Mas para não perder o poder e a riqueza, ele lavou a mão. E crucificaram. Então, muito será cobrado daquele que muito tiver, podem ter certeza. Mas não é só o dinheiro, não é só as riquezas. É o conhecimento. Tem mais uma historinha. Conta-se que uma família muito pobre mesmo, foi sentar para comer e tinha um pão. Aí chega um cara e, por favor, senhora, a senhora por acaso não tem um pedacinho de pão para me dar? Ela disse, não, entra, vamos dividir o pão. Dividiram em 5 partes. Todo mundo passou fome naquela noite. Marido desempregado, mulher desempregada, os filhos passando fome e tal. A bondade em que aquela mulher abriu aquele coração e dividiu aquilo que ela tinha de pouco, veio em troca de um emprego para o marido dela. Do nada. É coincidência? Não, não é coincidência. A gente sabe disso. Se você dá amor, você recebe amor. Porque existe uma espiritualidade imensa aqui, gente. A senhora perguntou para mim quem daria a palestra. São eles. Eu sou intuído a ir buscar conteúdo para poder passar aqui aquilo que a gente estuda. Mas eu tenho certeza absoluta, eu não sou médium vidente, né? A gente pode ter outros aqui. Mas tem uma entidade enorme aqui nos auxiliando. E ao lado de cada um tem o seu mentor espiritual. Chamem por ele que ele está do lado, intuindo vocês. Então, no livro Fonte Viva de Emmanuel afirma, no livro Fonte Viva, que foi psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o pouco com Deus é muito. O pouco com Deus é muito. O muito sem Deus é nada. O que se compartilha cresce, o que se retém por medo apodrece. É isso, foi lido na leitura do Pedi e Obtereis, está ali. O cara, quando umas 1000 toneladas de semente que ele pode guardar no paiol, ou ele frutifica, proporcionando a várias pessoas que frutifiquem aquilo e consigam sobreviver, ou ele vai deixar ali apodrecer, as traças, enfim, as pragas vão comer. E aí aqui eu coloco que aquele que tem muito, eu até escrevi, aquele que tem muito está em prova de responsabilidade. Mas o que tem pouco está em prova de resignação, de reajuste. Porque não é só aquele que tem muito que tem provas a cumprir. Aquele que tem pouco também tem. Pô, mas por que está acontecendo isso comigo? Por que estou passando tanta necessidade? Por que bateram no meu carro? Por quê? Porque tu tem uma grande prova de resignação e de reajuste contigo mesmo. Se tu parar para pensar, não julgue. Pare. Olha para ti. Tem muita coisa para te resolver. Passar uns 5 minutos. Hoje eu posso aproveitar meus 10 semanas da minha palestra passada, né? O nosso, olha só, o nosso. Nosso quer dizer fim do egoísmo. Nosso, pão nosso, cada dia nos dai hoje. O nosso, nessa frase, quer dizer fim do egoísmo. Não é o meu pão, é o nosso pão. Quando eu percebo essa simplicidade de passar que não me pertence, pertence a todos, e que eu posso compartilhar, é o nosso. Vamos lá de novo. Questão 913 do Livro dos Espíritos, que vai ser o grupo
de estudos. Olha só quanta coisa boa que tem para a gente conversar. O egoísmo é a chaga da humanidade. Concordam comigo? Cada um ao seu tempo. Se não concordarem, está tudo certo também. Enquanto nós pedimos para nós, estaremos desalinhados com a lei divina. Nós temos que pedir para todos. Porque isso é uma prosperidade espiritual. Aí ela começa com a generosidade. Quando tu faz a tua oração da manhã ou da noite, aquele Pai Nosso, ou um Ave Maria, ou um Santo Anjo, não importa. Tu pede só para ti? Duvido. A gente normalmente pede para mais gente. No mínimo para casa. Para a mãe, para o pai, para os irmãos. A gente faz isso. E a gente não se dá conta. A gente está deixando de ser um pouquinho egoísta. A gente ainda é egoísta, porque tem muito mais gente para receber essa tua energia. Muito mais. No ESE, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis, que o André leu. Nós agradecemos que a prece ela não altera as leis divinas. As leis divinas já estão aí, elas são imutáveis. Deus é uno. Mas ela nos fortalece, né, para enfrentar as nossas dificuldades, não? Quando tu está numa dificuldade assim, tu vai lá e reza aquele Pai Nosso do fundo do coração, ou outra oração que te apraz, para te acalmar, para te abrandar, para te não sair fazendo besteira. Pedir o pão é viver sob a pedagogia do presente. Do presente. Nós não estamos falando aqui, gente, do futuro. O futuro não nos pertence. Nós queremos, até podemos planejar alguma coisa para o futuro. Mas não pense naquilo lá na frente daquilo que tu não resolveu hoje. Tens muita coisa para resolver hoje. O passado, se te serviu lembrar de alguma coisa lá atrás para te resolver, pega e resolve. Foi o que eu fiz. Um passado. Uma dor que estava me causando mal, eu estava ficando doente. E isso tudo veio para me ficar doente. Pegar essa gripe danada, fiquei super estressado. E essa gripe que eu tenho hoje foi dessa liberação dessa energia que estava presa. Acreditem ou não, isso é uma verdade, tá? A gente libera uma energia absurda quando a gente está sufocado interiormente por uma dor que a gente não quer olhar. O futuro é uma construção, isso que eu falei. O passado é um registro, se tu precisar desse, tu vai lá, pega a gavetinha e resgata, porque vale a pena. E o hoje é atitude, hoje é ação, hoje é resolução. Tu resolve hoje, para amanhã tu tá melhor. Não quer dizer que tu vai virar às 24 horas não, tu pode morrer meia-noite. Pronto, acabou, tá tudo certo. Resolveu. Teu resgate foi feito. Aquilo que eu falei a vez passada na minha outra palestra, o perdão, né? Tu perdoa aquilo que ele te fez. O resto é com Deus. Deus é que vai se encarregar com ele. É ele que vai resolver com ele a dívida que ele tem. Então, cada dia para nós traz desafio, limite, aprendizado. Vamos mais rápido. Tem só duas, tá, Nath? O hoje. Pai Nosso, dai-nos hoje. O que é o hoje? É a ansiedade, é querer o pão de amanhã, hoje. Mas Emmanuel, em Pão Nosso, que está lá no livro Pão Nosso, Emmanuel ensina, cada dia é uma nova concessão do Pai, não é? Ele não te dá uma oportunidade todo dia? Todo dia ele te concede. Tu acorda de manhã, aquele sol lindo, maravilhoso, aqueles passarinhos cantando, tu poder dizer assim, hoje vai ser o meu melhor dia. Ele te dá essa oportunidade de dizer para ti mesmo. Ele não te entrega o futuro, ele te entrega o teu dia. Teu dia, hoje. Acordasse que horas? 6 horas da manhã? 4 horas da manhã? Minha namorada acorda às 4. 5, 6. Eu não acordo, eu fico dormindo.
Não moro com ela, mas quando eu estou lá eu não acordo. É o dia, começa nesse dia, nesse horário. Para ela está ótimo. Para mim começar às 6 está ótimo. No capítulo 25 do Eze, buscai e achareis, nós lemos que Deus concede nossas necessidades, mas quer que aprendamos a pedir. A gente tem que aprender a pedir. Ai, meu Deus, me ajuda, por favor. Não, não é assim, assim não funciona. A gente tem que ter corpo, alma, espírito, coração, entrega, doação, ato de querer. Reconhecer que essa dependência educa. Essa dependência de Deus nos educa. Através das leis divinas e naturais nós nos educamos. Confiar educa. Confiar educa. Não estou dizendo que você precisa confiar só em Deus. Confie no teu amigo, confie nos teus pais, no teu irmão, mas confiem. Hoje nós vemos que a fortuna material, alguns mais que outros, nós já falamos, né? Mas que muitos têm escassez moral, das leis morais. Quais são as leis morais? Estudamos isso aí, cada um deu uma palestra sobre leis morais. E quando nós não praticamos isso, nós temos um atraso emocional. Esse atraso emocional nos remete a não querer mais praticar, a não querer mais fazer o bem, a não querer mais estar. A gente tem um atraso. E aí eu escrevi aqui, o verdadeiro pão que falta ao homem é falta de perdão. Perdoe, não importa o que ele te fez. O que ele te fez, ele vai ter uma dívida com ele lá em cima, vai resolver depois, na próxima encarnação, não é tu que vai resolver. Humildade. Quantas vezes a gente tem falta de humildade, não é? Olha, não me olha para mim, não olha para mim que eu sou perfeito, não sou muito errado. Mas tem um monte desses negócios errados aqui para resolver. Caridoso. A caridade é o bem maior que o ser humano pode carregar dentro de si. Mas a falta mais grave da humanidade é espiritual. Pensem nisso. Divaldo ensina nas obras de Joana de Ângeles: a confiança em Deus não elimina as provas, oferece força para superá-la. O pão pode vir como desafio. Não é o pão material, o pão espiritual. É o que nós estamos falando mais aqui. Mas desafio é ferramenta de evolução, sempre. Na questão 766 do Livro dos Espíritos, LE, ali que a gente fala, a vida social está na natureza, certo? Certo. Se é lei natural, é uma lei divina. Certo? Certo. Então por que a gente vai sair desse caminho? Não existe outra lei. Existem as leis divinas e naturais, que foi feita por ele, propagada por Jesus, e que está nos livros. E que a gente precisa, no mínimo, de vez em quando dar uma lidinha. Quando ele nos ensina nosso, ele elimina o egoísmo da equação. Quando ele diz nosso, tu tira o egoísmo da equação, quando tu consegue pensar dessa forma. Não há evolução isolada, a gente precisa do outro, sempre. Tu não consegue evoluir sozinho. Ah, eu vou lá para uma ilha sozinho e lá eu vou evoluir espiritualmente. Não vai. Não vai porque tu não tem com quem dividir. Tu não tem com quem dividir aquilo que tu ganhou, aquilo que tu tem de maior espiritualidade. Vou encerrando dizendo assim, ó, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, nós estamos pedindo o necessário, a lição adequada, a força suficiente e a oportunidade justa. Que nós tenhamos, sim, que Deus possa olhar para isso e dizer assim, vocês merecem, mas nós temos que fazer por merecer. Se nós não fizermos por merecer, não tem como. Nada mais, nada menos. É simples assim. Porque o maior pão não é o da mesa, gente, é o da consciência desperta. O maior pão não é aquele que tu come, não é aquela comida que tu bota na tua mesa que enche a barriga dos teus filhos.
é a consciência desperta, que tu tem que trabalhar para botar aquele pão ali, mas tu tem consciência desperta para dividir aquilo que tem de melhor, espiritualmente falando. E a frase final, terminei, 5 minutos. Ele diz, anotei assim, ó, Senhor, se o pão vier macio, agradeço. Se vier duro, ensina-me a mastigar. Mas não me deixe jamais sem a tua presença. Peça todo dia isso, ele sempre vai estar contigo. O pão material termina. O moral acompanha o espírito além da morte. Quando compreendemos isso, deixamos de pedir privilégios, mas a pedir força. Que nunca falte o pão da consciência, da humildade, da fé raciocinada. O verdadeiro sustento está na maturidade espiritual. Agradeço de coração. Hoje eu estava tranquilo. Não sei se era por causa da gripe, o que era. Porque vi pessoas novas, me deram uma energia boa que veio dali. Elas estão convidadas a participar do grupo, do estudo do Livro dos Espíritos, que a gente vai começar, eu acho que semana que vem. Então estão convidadas para vir aqui participar e ver como é que funciona, para vocês entenderem um pouquinho dessa doutrina maravilhosa. Beijo de coração de todo mundo. Fiquem com Deus. Ele está comigo, com certeza. Fiquem com Ele. Mas não peçam demais, façam mais. Obrigado.